Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Top Atualidades, o primeiro de 2024. Inicialmente, eu desejo a todos vocês muita saúde, muita paz e que você conquiste a tão desejada aprovação no concurso público de interesse. Na aula de hoje, nós vamos bater um papo sobre alguns dos principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de janeiro de 2024. Como é tradição no Top Atualidades, vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? IBGE volta a usar o termo favela nas pesquisas e no censo. África do Sul acusa Israel de genocídio em Gaza perante Tribunal da ONU. Frete marítimo internacional dobra contenção no Oriente Médio. Conflito armado interno é decretado no Equador. E inflação fecha 2023 em 4,62%. Para o nosso tema inicial. Ele está atrelado a uma mudança na forma como o IBGE define favela. Márcio, mas espera aí, favela é favela. O IBGE entende diferente? Então, vamos com calma. Primeiro, o que é o IBGE? É sempre bom lembrar nesse período de concurso nacional unificado, resgatar um pouquinho o que é o IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A missão do IBGE é analisar o território brasileiro, contar a população, mostrar como a economia evolui, e o IBGE desenvolve uma série de pesquisas. De boa quanto a isso? Tá, Márcio, já compreendi. E aí a manchete é que o IBGE vai usar uma denominação de favelas e comunidades urbanas para expressar aquilo que popularmente é conhecido como favela. Tá? Não era assim? Não, vamos lá então. Seguinte, nos censos demográficos de 1950, 1960, o IBGE utilizou o termo favela. Nos censos de 1970 e 1970 e 1980, ele adotou uma expressão chamada de aglomerações urbanas excepcionais. Então, favela era tratado pelo IBGE dessa forma. Olha, aglomerados urbanos excepcionais. Nos anos de 1991, 2000 e 2010, a expressão era aglomerados subnormais. Então, eram as expressões oficiais adotadas pelo IBGE para expressar aquilo que popularmente é denominado de favela. E aí, o que mudou? Por que o IBGE traz, então, essa nova alteração de nomenclatura? Por que resgata o termo favela? Se você for analisar lá o documento do IBGE que faz essa explicação metodológica, você vai entender que existe critérios técnicos, então foi feito um embasamento técnico, mas talvez um elemento preponderante seja aceitar, ou pelo menos conceder, uma reivindicação que era histórica por parte da população. Que reivindicação histórica é essa? É reconhecer, né, aquele ambiente, aquele espaço, como favela, porque é assim que se fala localmente, ou como comunidade urbana. Então tem esse apelo, tem essa reivindicação histórica por parte dos habitantes. Então, mudança na forma de se referir à favela nas pesquisas do IBGE. Qual a nova forma? Favelas e comunidades urbanas. Isso tem muita cara de prova de questão de atualidades. De boa? Então vamos direto ao ponto.
Primeira coisa, anota aí, caneta vermelha, tem que estar anotado aí. Porque olha que questão interessante. Vem o enunciado, destaca que o IBGE vai adotar uma nova nomenclatura para a favela, não fala que nomenclatura é essa, e o comando da questão coloca: qual é a nomenclatura que o IBGE adotará? Aí aparece alternativa A, aglomerados urbanos subnormais. Aí você fala, pode ser esse. Aglomerados urbanos excepcionais. Será que é isso? Então, não. O termo que será utilizado pelo IBGE agora em pesquisas no censo para se referir a favelas é favelas e comunidades urbanas. Tá. Agora vamos entender tecnicamente o que isso significa. Quem ou quais ambientes, quais espaços se enquadram nessa definição do IBGE? Primeiro ponto, para se enquadrar em favela e comunidade urbana, são domicílios com uma certa insegurança jurídica da posse. Então, é um espaço com insegurança jurídica da posse. E aí vamos resgatar um pouco a origem de muitas favelas. Foram espaços invadidos, ocupados pela população. São espaços em que o residente não tem ali a propriedade da terra. Então isso explica em parte esse critério do IBGE. Domicílios com insegurança jurídica da posse. Mas não só isso. E mais um desses critérios que eu listarei agora. Outro critério que o IBGE coloca para classificar uma favela: a ausência ou a oferta incompleta ou precária de serviços públicos. Água, abastecimento de água, rede de coleta de esgoto, coleta de lixo, iluminação. Então, ou é a ausência desse serviço na forma regular de prestação, ou a oferta incompleta, ou a oferta precária de serviços públicos. Segundo ponto, o predomínio de edificação, de arruamento das ruas, da infraestrutura, né? Predomínio dessas estruturas autoproduzidas. E quando a gente fala autoproduzidas, não foi o Estado que traçou as vias seguindo as normas técnicas. Muitas vias desse espaço foram construídas, organizadas pela própria população, por isso autoproduzido. Esses espaços, eles vão seguir parâmetros diferentes daqueles estabelecidos pelos órgãos públicos. E um terceiro critério interessante, a localização desses espaços são em áreas com restrição, ou restrição urbanística ou restrição ambiental. Então, se enquadra nessa questão de insegurança jurídica da posse e mais em algum desses critérios, para o IBGE, vai ser uma favela ou uma comunidade urbana. No Brasil, existem mais de 10 mil favelas e aproximadamente 16 milhões de pessoas residem nesses espaços. Vamos lembrar que a maior favela do Brasil em número de domicílios é a favela Sol Nascente, no Distrito Federal. De boa, galera? Olho nesse fato, tem muito potencial de prova. Segundo fato, agora a gente vai discutir um pouquinho relações internacionais. África do Sul acusa Israel de genocídio em Gaza perante tribunal da ONU. Vamos voltar lá no ano de 2023. No mês de outubro, a organização terrorista Hamas promove um ataque contra Israel. Nesse ataque, nós temos mais de 1.000 pessoas mortas e centenas de pessoas sequestradas. Ok? Tá. Israel invoca um direito de defesa e declara guerra ao Hamas. A partir de então, uma série de incursões são feitas no território de Gaza para combater o Hamas. Em meio a essa guerra entre Hamas e Israel,
diversas pessoas que não integram o Hamas, então diversos civis morrem. Há um destaque da mídia para a morte de crianças e mulheres. Esse conflito, essa guerra entre Israel e Hamas permanece no momento. Beleza? Contextualizamos o caso? Márcio, isso eu já sei, compreendo esse fato. Beleza. Parte da comunidade internacional entende que as ações de Israel passam do ponto. Tá? Tô falando parte da comunidade internacional, enquanto uma parcela apoia Israel. De boa? Tá. E quais são aí as discussões contra Israel? Que o ataque de Israel é desproporcional, que ocorre a morte de civis, que Gaza passa aí por um grande problema humanitário. E aí, a palavra mais forte utilizada pela África do Sul, que Israel promove uma espécie de genocídio em Gaza, tá? E aí, a África do Sul acusou formalmente Israel, na máxima instância judicial da ONU, de descumprir a Convenção para a Prevenção de Genocídios lá dos anos 1940. Então, essa acusação contra Israel. Um ponto de destaque porque envolve o Brasil. Brasil, Colômbia e outros países manifestaram apoio à África do Sul nessa ação. Quero destacar principalmente o Brasil. Então, apoiou a África do Sul. A África do Sul pede uma paralisação, um cessar-fogo humanitário imediato e que Israel tome todas as ações necessárias para evitar um genocídio. A África do Sul reivindica isso no Tribunal Judicial da ONU. Tá, e o que Israel afirma? Israel rebate que essa acusação da África do Sul não tem base, não tem nenhum embasamento, né? Os Estados Unidos apoiam Israel nessa declaração e o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, ele diz que é Israel que luta contra o genocídio. Então esse é um fato de muito destaque no mês de janeiro de 2024. Aí vamos direto ao ponto para entender um pouquinho esse fato. O que as provas, as questões podem aí solicitar para o candidato responder? Qual foi a acusação contra Israel nessa Corte Internacional de Justiça da ONU? Então, qual foi a acusação? A acusação é que que Israel viola uma convenção internacional que trata do genocídio. De repente, a banca vem com uma alternativa mais simples. Então, a acusação, Márcio, foi de genocídio? Foi. Israel foi acusado de ter estar cometendo práticas de genocídio na faixa de Gaza. Tá. E aí a gente tem que resgatar o conceito, a ideia de genocídio. Genocídio é um crime cometido, né, com a intenção de destruir totalmente ou parcialmente uma nação, uma etnia, uma raça, um grupo religioso. O genocídio é considerado um crime contra a humanidade. E qual é o país responsável pela acusação? A África do Sul. Porque pode vir uma questão, aí enunciado. Israel foi acusado, o Estado de Israel foi acusado formalmente na ONU de cometer genocídio. Comando da questão, qual país foi o responsável, né, por levar essa acusação até a Corte Internacional de Justiça? Aí vem as alternativas. Uma delas, Irã. Aí o aluno viu em alguma notícia, em alguma nota, que o Irã apoia o Hamas e entende, deve ter sido o Irã que levou essa discussão para a Corte Internacional de Justiça. Quem promoveu tal ação foi a África do Sul. Tá, e as decisões, aí, os desdobramentos iniciais do caso? Primeiro desdobramento. A Corte alertou Israel para tomar todos os cuidados, as medidas necessárias para evitar um genocídio.
No entanto, negou aí qualquer ação, qualquer pedido de cessar fogo imediato. Ok? De boa? Então é um fato. A guerra Israel e Hamas deve aparecer em muitas provas durante o ano de 2024. Esse fato está coladinho com o anterior. Tem relação com o fato anterior. Nós vamos tratar de uma forma à parte aqui, tá? Cada notícia, nós trabalhamos aquele fato. De boa? Frete marítimo internacional dobra com tensão no Oriente Médio. Essa tensão no Oriente Médio foi alavancada pelo conflito entre Israel e o Hamas. Aí vamos dar uma olhadinha no mapa aqui. O ponto agora crucial é olhar o mapa. Imagine o seguinte, vou tentar desenhar um barquinho aqui, ó. Aê, beleza. Várias embarcações deixam a Ásia Central, deixam a Ásia de uma forma geral e seguem em direção ao continente europeu. E aí você tem dois caminhos interessantes para realizar aí esse deslocamento de navio. Você pode contornar todo o continente africano, né? E depois chegar até a Europa. Ou você pode abreviar, cortar o caminho, pegar um atalho, um caminho mais rápido e economicamente mais viável. De boa? E qual seria esse caminho? Você ingressa aqui no Mar Vermelho, passa pelo Canal de Suez e sai no Mar Mediterrâneo para ali acessar a Europa. Então, um caminho bem interessante. Tá, Márcio, compreendi. E é muito representativo, essa rota, ela tem representatividade no comércio mundial. Estima-se que 15% do comércio global passa por essa rota comercial no Mar Vermelho. Então, 15% é um número significativo. Concordam comigo, né? Tá. Agora vamos para o fato. O que tem acontecido aqui especificamente? Para você ingressar no Mar Vermelho, você vai passar por um estreito. Um estreito que fica junto ao Iêmen. Tá? Iêmen. E aqui, nessa área, um grupo rebelde do Iêmen, chamado de Houthis, tem efetuado ataques contra embarcações, especialmente embarcações dos Estados Unidos e britânicas. Então, destaca aí em caneta vermelha. Ataques a navios. Quem promove esses ataques não é o Hamas. Olha só, a banca pode brincar com o candidato numa questão. Coloca numa alternativa o Hamas, coloca na outra o Estado Islâmico, mas coloca o Hezbollah em outras, mas não são esses grupos que têm promovido os ataques contra navios. Aqui é um grupo chamado de Houthi. É um grupo rebelde que atua no Iêmen. Desde 2014, o Iêmen passa por uma guerra civil. Os Houthis tentam controlar o país. Os Houthis representam um grupo xiita, um grupo que é apoiado pelo Irã. Ok? Tá. E qual o motivo? Por que os Houthis efetuam tais ataques? Segundo o grupo, é uma ação que demonstra apoio aos palestinos e ao Hamas. E os alvos, né, o principal alvo desses ataques são as embarcações dos Estados Unidos e pode colocar aí o Reino Unido em conjunto. Então, se você tem ataque numa região, a insegurança aumenta, correto? A insegurança aumenta. Muitos navios vão deixar de passar por aquela rota, por insegurança. Se vão deixar de passar por aquela rota, farão uma rota mais longa. Isso impacta diretamente no preço do frete.
Com essa crise no Oriente Médio, você gera algumas incertezas quanto ao petróleo. Então, o preço dos combustíveis são afetados. O seguro de uma embarcação marítima agora, né, fica mais elevado, porque se tem risco de ataque, o preço do seguro é reajustado. Então, em meio a esse cenário, o frete marítimo internacional dobrou. Vamos direto ao ponto? O que está acontecendo então? Ataque a navios no Mar Vermelho. Cuidado, hein? Naquele momento de cansaço da prova, aparece uma alternativa ali, Mar Mediterrâneo. Fala, caramba, ouviu alguma coisa sobre o Mar Mediterrâneo? Não, Mar Vermelho. Eu vou tentar fazer uma relação aqui para isso fixar aí na mente de vocês, tá? Se ataque ou se morre alguém, né? Vamos pensar por esse lado. Tem sangue. O sangue cai na água, então fica vermelho. Mar Vermelho. É só para você fazer um link com os ataques, tá? Só um jeito de lembrar. Eu trabalho muito com essas formas de você linkar aí mnemônico ou uma rima, para você fixar. É no Mar Vermelho, não tem nada a ver com o Mar Mediterrâneo esses ataques. Responsável pelos ataques, o grupo Houthi, que é um grupo rebelde do Iêmen, importante. Motivação para os ataques, apoio aos palestinos, ao Hamas. Importante, os Houthis são aliados do Irã. O Irã é acusado de dar apoio ao Hamas também. E aí uma nota. Estados Unidos e Reino Unido têm realizado ataques contra os Houthis no Iêmen. Uma forma de defender suas embarcações. Suave, galera? Tema aí com muito potencial de prova mesmo. Saímos do Oriente Médio e agora vamos bater um papo sobre a América do Sul. Sempre gosto de lembrar, as bancas adoram fatos sobre a América do Sul. Se você for prestar a VUNESP, principalmente a VUNESP, olha, a América do Sul todo ano aparece em alguma questão desenvolvida pela banca VUNESP. O que aconteceu no Equador, país da América do Sul? O presidente ali decretou conflito armado interno. Então, conflito armado interno. Isso após uma escalada de violência. Vamos entender o caso. Imagine que em um dia, determinado dia, o líder de uma facção criminosa, de um grupo que atua no Equador, fugiu do presídio. Tá? O Fito, José Adolfo Macias Vilamar, o Fito, ele é líder de um grupo conhecido como Los Choneros. Então, fugiu de um presídio. O Equador também conviveu com alguns motins em presídios. Então, o governo do Equador decreta aí um estado de exceção em todo o país. Estado de exceção. Motim em presídio, líder de um grupo criminoso fugiu, país entra em estado de exceção. Certo. Só que essa crise penitenciária, ela se alavanca. E há uma escalada de violência nas ruas do país. Depois dá um Google aí, depois da aula, e você verá cenas fortíssimas. Então um grupo criminoso invade uma empresa de TV e transmite ali, faz algumas falas. Sequestros sendo realizados nas ruas. Então um pavor no Equador. Diante do fato, o governo equatoriano decreta então, olha, conflito armado interno. Elenca ali 22 grupos, 22 organizações como grupos terroristas, né? Esse decreto de conflito armado interno permite ele convocar a sua Guarda Nacional e as Forças Armadas para controlar essa escalada da violência. Então, tal fato acontece no Equador, uma intervenção das Forças Armadas no território equatoriano. De boa? Agora vamos direto ao ponto.
País sul-americano que decretou conflito armado interno. Pode vir uma questão simplesinha, assim, tranquila. Aí numa alternativa aparece Venezuela. Na outra, Guiana. Na outra, Argentina. E você pensa, caramba, o bicho tá pegando na Argentina, tem uma treta Venezuela e Guiana, Equador, qual será? Jeito de lembrar, de novo, vou brincar com as palavras. Vocês concordam comigo que se há um conflito armado interno, é que há dor, não é isso? Há um conflito armado interno, é que há uma dor, há dor. É que a dor rima com Equador, e a gente não esquece. Tá? Motivo para decretar esse conflito armado interno. Por quê? A banca pode trabalhar com essa hipótese. Aí vem uma alternativa. Porque o Equador sofreu ali uma ameaça externa, uma disputa territorial? Nada disso. Porque queriam retirar o presidente do cargo? Não é bem por aí. Qual é o motivo? Escalada da violência. Uma necessidade de conter facções criminosas. A banca pode ainda trazer o termo uma crise carcerária. É por esse caminho, ok? E aí a gente tem que lembrar que o Equador, desde 2016, tem sido afetado pelo crescimento de grupos criminosos, principalmente associado a cartéis de drogas, com destaque para cartéis vindos do México. Por que isso? Em 2016, houve um acordo entre o governo colombiano e as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E esse acordo mudou um pouquinho o caminho, a rota desses cartéis de drogas. E o Equador foi o local encontrado na América do Sul para eles se instalarem. E aí uma nota importante, esses lochoneiros, que eu comentei no slide anterior, é considerado um braço do cartel de Sinaloa que atua no México, uma das maiores organizações criminosas do mundo. Olho no Equador, hein? E para fechar o nosso mural de notícias, eu volto ao Brasil. Comecei com o Brasil, com o IBGE mudando nomenclatura oficial para expressar favela. Agora nós vamos falar de inflação, que também é um índice calculado aí pelo IBGE. A inflação brasileira e a inflação no Brasil fecha 2023 com 4,62%. Só resgatar o que é o termo inflação. Inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços médios do mercado. Inflação é aumento de preço, Márcio? Exato. Então, em 2023, os preços médios no Brasil subiram? Sim, por isso tivemos inflação. Se não tivesse ocorrido o aumento dos preços, na média, não teríamos inflação. Então, inflação, 4,62%. Qual é o índice que representa a inflação oficial do Brasil? Porque vários órgãos podem calcular a inflação, mas qual é a oficial utilizada pelo governo? É o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, tá? Então, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Quem calcula o IPCA? O IBGE, tá? Beleza. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso histórico de inflação, em 2013 a 2023. Então, 4,62%. Ah, Márcio, teve inflação ainda, né? Em outros anos ela foi menor. Exato. Foi menor. Mas, pensando nos últimos 2 anos, houve uma queda na inflação? Houve uma queda na inflação. E aí um ponto que a banca pode questionar. A inflação brasileira ficou fora ou ficou dentro do intervalo da meta? Márcio, eu tenho uma dúvida. Que raio é esse de meta de inflação? Eu nunca ouvi falar sobre isso, então tá bom. No Brasil, nós temos uma meta de inflação. Qual era a meta de inflação em 2023? 3,25%. Tá, Márcio, então ficou acima da meta. Tá.
Mas essa meta ela não é exata. Essa meta assim não é um número redondo que nada pode mudar. Essa meta tem uma margem. 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, se a gente atingisse um valor entre 4,75 e 1,75, estaria na meta de inflação. Qual foi o valor? 4,62. Ah, Márcio, então ficou abaixo de 4,75. Bateu a meta? Exatamente. E alguns destaques. Aqui eu coloquei os blocos que o IBGE utiliza para calcular a inflação. Então ele faz uma divisão por blocos. Alta. Pontos de destaque pelo lado da alta, né? No setor de transportes, a inflação foi de 7,14% no grupo de transportes. Então, uma inflação alta, né? Na educação, 8,24%. Inflação alta. Agora, um grupo que não foi a menor, mas é significativo esse resultado. O grupo de alimentação e bebidas. Houve aumento dos preços? Houve. Mas esse aumento foi de 1,03%. Desde 2017, nós não tínhamos um resultado tão baixo para o grupo de alimentos. Então, teve inflação, mas foi um valor menor do que nos anos anteriores. Vamos direto ao ponto? Índice oficial de inflação no Brasil. O IPCA, calculado pelo IBGE. Qual foi a inflação oficial do Brasil em 2023? 4,62%, dentro da meta. Grupo com maior inflação em 2023, ou grupos, educação e transporte. Atenção, a alimentação no domicílio teve uma queda no ano, a inflação. No domicílio, o grupo geral de alimentação registrou inflação, mas uma inflação menor do que anos anteriores. Tranquilos? De boa? Eu volto daqui a pouco com o nosso quadro Fique de Olho. Pessoal, o Fique de Olho é aquele momento do Top Atualidades em que abordamos alguns fatos de uma forma sucinta, de uma forma rápida. Então vamos ver o que tem hoje no Top Atualidades, no quadro Fique de Olho. Zagallo, o único tetracampeão mundial de futebol, morre aos 92 anos. Márcio, eu tenho que estudar o falecimento de um ex-jogador, de um ex-técnico de futebol para uma prova de atualidades? Sim. Toda vez que uma personalidade falece, seja da música, seja um ator, um esportista, um político, nós precisamos estar atentos. E não só para o nome de quem morreu, mas para a sua área de atuação ou alguma característica marcante da sua trajetória. Então nós tivemos aqui o falecimento do Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo. Anota o Lobo aí, vai que é a próxima pergunta. Qual que era um apelido muito utilizado para se referir ao Zagallo? Velho Lobo, ok? Único tetracampeão do mundo de futebol. Por que isso? Ele foi campeão do mundo como jogador nas Copas de 1958 e 1962. Depois, em 1970, ele foi campeão do mundo como técnico. Ele foi o técnico daquela seleção de 70. E em 1994, ele era coordenador técnico. Então, 4 vezes campeão mundial de futebol. E aí, algumas coisas marcantes da carreira do Zagallo que as bancas podem abordar. Ele era uma figura que evidenciava muito o amor pela seleção brasileira, pela camisa da seleção brasileira. Ele sempre utilizava o termo a amarelinha. Ele tem uma frase que é histórica aí, é épica. Ele vinha sendo muito criticado enquanto treinador da seleção brasileira, e no ano de 1997
o Brasil conquista a Copa América contra a Bolívia. E aí, emocionado, ele fala numa entrevista: vocês vão ter que me engolir. Dando um recado para jornalistas que teciam críticas contra ele. E uma outra coisa que o Zagallo fazia muito era brincar com o número 13. Então ele juntava ele trabalhava com o 13 como o número da sorte, e ele juntava algumas palavras e falava: olha, somando a palavra tal com a palavra tal tem 13 letras, e por isso que deu certo. E aí vamos fazer uma brincadeira então. Eu tentei aqui, se eu errei, aí a matemática do Marcos está errado. Mas você aprovado? Tem 13 letras. Ok? De boa? Então, olho no falecimento do Zagallo. Pode pintar em prova. Agora uma notícia de caráter tecnológico no cenário internacional. O Japão se tornou o 5º país a pousar na Lua. Foi uma missão histórica, né? Porque, vejam bem, são 193 países, algumas listas trabalham com 198 países, vou trabalhar com 193 aqui, tá? 193 países, e o Japão se tornou o 5º a pousar na Lua. Então é um feito histórico, não é qualquer país. Tá? A ação foi desenvolvida pela Agência Espacial Japonesa, era um módulo não tripulado, isso é importante, então você não teve, de fato, um japonês, um indivíduo na Lua, foi um módulo não tripulado, e é interessante conhecer os países que conseguiram o feito anteriormente. Provas como a da banca FGV misturam atualidades com conhecimentos gerais. Então, de repente, você encara uma questão que coloca: quais os outros países que pousaram na Lua? Então vamos lá. Estados Unidos, a antiga União Soviética, possível que algumas bancas trabalhem com o termo Rússia hoje, a China, em 2023 a Índia, e quando a Índia pousou na Lua em 2023, isso foi tema de questões em provas de atualidades, tá? Então, a Índia em 2023 e agora o Japão consegue o feito. Então, 5º país a pousar na Lua. Agora vamos falar de uma notícia no cenário nacional, uma notícia interessante. Foi estabelecido pelo governo federal o programa Pé de Meia, um programa voltado ao ensino médio, e esse programa vai dar aí 2.000 por ano a alunos de baixa renda. Mas cuidado, vamos entender o programa e alguns detalhes. Então, primeiro, qual é o nome de um programa do governo federal que dará apoio financeiro a alunos do ensino médio? Pé de Meia. A gente não costuma dizer que quando guardam dinheiro, faz uma poupança ali, que está fazendo pé de meia? Então, programa Pé de Meia. O que é o programa Pé de Meia? É um incentivo financeiro educacional. Esse recurso não é passado constantemente, diretamente ao aluno ou à família do aluno. É uma modalidade de poupança. Então, esse recurso é depositado em uma poupança que o aluno poderá resgatar ao concluir o ensino médio. E aí um pouquinho dos detalhes do programa. Então, pensando nos 3 anos do ensino médio. No ato da matrícula, esse aluno recebe R$200. Então, Márcio, se matriculou no primeiro ano, na primeira série do ensino médio, duzentão é depositado na nossa conta poupança? Exato. No segundo ano, ok. Beleza, Márcio, entendi. E ao longo do ano, são 9 parcelas de R$200. Então, mais aí R$1.800 por ano. Somado com os duzentão da matrícula, R$2.000, certo? Ao concluir, mais R$1.000. De boa? E ao se inscrever no Enem, mais
R$ 200. Então, essas são as características do programa Pé de Meia. E aí algumas motivações, né, para esse programa. Está aí já consolidado por alguns estudos que há uma grande evasão no ensino médio, principalmente no primeiro ano do ensino médio. Então é uma política de incentivo mesmo à manutenção no ensino médio e é um recurso depois que pode ajudar, contribuir diretamente para esse aluno nesse processo de consolidação dele no mercado de trabalho ou até mesmo para aqueles que vão para o ensino superior. Para ser atendido por esse programa, o aluno precisa estar no CAD único, né, o Cadastro Único do Governo de Programas Sociais. Aí uma notícia internacional, né? A desigualdade aumentou em 2023, segundo um relatório do Banco Mundial. Cerca de 700 milhões de pessoas sobrevivem com menos de 2,15 dólares por dia. Tá? Vou colocar aí pouco mais de R$10 por dia. Então, 700 milhões de pessoas sobrevivem com o equivalente a pouco mais de R$10 por dia. Esse número era 40% menor em 2010. Então, se você compara 2010 com 2023, houve um incremento de pessoas sobrevivendo com essa quantia. O combate à pobreza, segundo o Banco Mundial, sofreu um grande revés com a pandemia de Covid-19. Então, a pandemia é um elemento que contribuiu para evitar o avanço no combate à pobreza. Não é o Márcio que está dizendo, é o Banco Mundial. E aí um outro destaque do Banco Mundial. O ano de 2023, ele foi marcado pelo aumento das desigualdades. De boa? E o nosso último fato do Fique de Olho. 2023 foi o ano mais quente já registrado nos últimos 100 mil anos. E não é o Márcio que está dizendo isso, é a agência europeia. Alguns pontos interessantes. Pela primeira vez, olha só, pela primeira vez, então é algo inédito. Todos os dias do ano, não é um dia, não é outro dia, todos os dias do ano ficaram 1 grau acima do nível pré-industrial. O que é o nível pré-industrial? Aquele período de 1850 a 1900. Então todos os dias tiveram ali uma média de 1 grau acima do que era registrado nesse período. Em metade desses dias, os termômetros chegaram a ultrapassar 1,5 grau. E em 2 dias de novembro, mais do que 2 graus. Márcio, por que você evidenciou 2 graus aí? Bom, ouviram falar do Acordo de Paris, que é um acordo para combater as mudanças climáticas? O Acordo de Paris fala em evitar que em 2100 a gente chegue a 2 graus acima desse período pré-industrial. Mas em 2023 nós já tivemos 2 dias em 23 acima dos 2 graus. E o Acordo de Paris ainda falava assim, vamos nos esforçar muito para tentar deixar abaixo de 1,5 grau. Isso aí parece que essa meta já foi. A de 2, vários estudos já afirmam que é praticamente inviável alcançar ela. Então temos aí um problema. Então, as temperaturas mais altas dos últimos 100 mil anos, e é um relatório do Observatório Europeu 2023, mais quente. As expectativas, as projeções, é que 2024 seja mais quente ainda. Beleza? Volto daqui a pouco para a gente dar uma olhadinha no que já caiu em concursos e para o nosso Momento Redação.
Pessoal, olha só o que já caiu em concurso em 2024. Trago aqui uma questão da banca FGV, Prefeitura de São José dos Campos. Primeiro ponto para a gente sempre avaliar numa questão: ler o enunciado com calma. A Amazônia é um bioma que abrange a floresta amazônica e outras vegetações, menores, não florestais, ocupando o território de vários países da América do Sul, além do brasileiro. Então o enunciado trabalha, olha, existe um bioma chamado de Amazônia, nesse bioma há uma floresta, mas também existem outros tipos de vegetação, e esse bioma ocupa diversos países da América do Sul, não só o Brasil. Comando da questão: o bioma amazônico, o que é verdade, o que é característica, o que nós podemos afirmar sobre o bioma amazônico? Alternativa A: está distribuído por todos os países da América do Sul, entre os quais o Brasil é o com maior porcentagem em relação à área total do bioma. Então, todos os países, precisa saber isso. Mas isso é quase que geografia, não é atualidades, né? É que atualidades, galera, é uma matéria que ela se entrelaça com diversas ciências. Com a história, muitas vezes por conta do contexto histórico, com a geografia, com a sociologia, com a filosofia, com a economia, com as ciências políticas, de boa, com as artes. Então, Márcio, é um conhecimento geográfico, mas que pode perfeitamente ser colocado numa questão de atualidades. Alternativa B: é constituído principalmente por uma floresta tropical. Tá, parece que faz sentido. Caracterizada por vegetação de tipo savana, com árvores com troncos tortuosos, além de arbustos e gramíneas. Principalmente é isso que eu tenho lá, uma vegetação do tipo savana? Será? Alternativa C: tem sua preservação comprometida por queimadas, garimpo ilegal, desmatamento para o agropastoreio e biopirataria, entre os principais desafios que prejudicam a sua biodiversidade. Parece coerente a C, né? Vamos para D. É formada por bosques esparsos, arbustos, musgo, gramíneas em terra firme e floresta de igapó, campos alagados e várzea nas partes inundadas. Tá estranha essa D, a gente já explica ela melhor. E contribui para conter o aquecimento global. Aqui a gente tem que respirar na prova, porque pode vir pegadinho. Contribui para conter o aquecimento global mediante a absorção do gás metano pela floresta em pé, o que compensa a emissão desse gás pelas queimadas. Você ficou em dúvida entre duas alternativas, é ou não é? Creio que você ficou em dúvida entre a C e a E. Vamos para a resolução. Primeiro, por que não é a alternativa A? A alternativa A fala de todos os países da América do Sul. O bioma da Amazônia não contempla todos os países da América do Sul. Contempla o Brasil, certo? Bolívia, Peru, parte do Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, o território da Guiana Francesa, mas não contempla o Chile, Argentina, o Paraguai, o Uruguai, ou seja, não está em toda a América do Sul. Alternativa A a gente já descaracteriza. A B afirmava algo sobre uma fisionomia de savana. Savana, galera, desenho de savana, aquele típico, pensando aqui na Terra. A gente tem algumas árvores tortuosas, muita gramínea, aqui um arbusto, então árvores esparçadas. A Amazônia é uma floresta. Ela é caracterizada por árvores altas em que as copas estão se tocando, formando uma espécie de telhado, um dossel contínuo. É uma floresta, não é uma savana. Ok? Se a gente pensar em savana no território brasileiro, é o cerrado.
não a Amazônia. Então aqui a gente já elimina as alternativas B, né? E D. B e D tá fora. Sobre o metano. Existe um estudo, foi publicado na revista FAPESP, depois vocês podem até dar uma olhadinha com calma, dar um Google aí. A Amazônia é responsável por emitir cerca de 8% do metano. A Amazônia não tem esse papel tão significativo igual ela tem no CO2 sim, em relação ao metano. Então esse papel dela, da floresta em pé, de captar metano, de contribuir, de compensar as queimadas, essa visão está equivocada. A alternativa E a gente pode eliminar. Então é a C, Márcio? Sim. Vários fatores ameaçam a biodiversidade na Amazônia. Vários fatores contribuem para o seu desmatamento. O garimpo ilegal é um deles. O avanço das queimadas também. O desmatamento, para N finalidades, inclusive a agropecuária, é uma ameaça. A biopirataria, uma ameaça. Então qual é a alternativa correta? A alternativa C. Sobre o bioma amazônico, é correto afirmar que tem sua preservação comprometida por queimadas, garimpo, desmatamento, biopirataria, e tudo isso prejudica a sua biodiversidade. Suave? Agora o momento redação. É um assunto que na educação nós discutimos faz um bom tempo, mas que ganhou as redes sociais em 2024, principalmente por influência de um programa de TV, o Big Brother Brasil. Ah, Márcio, eu não gosto de BBB. Nossa discussão aqui não é essa. A nossa discussão é a seguinte: alguns pontos levantados no BBB ganham repercussão na sociedade, geram debate e podem aparecer numa redação ou numa questão objetiva de atualidades. Já vi isso em anos anteriores. Que tema que eu estou falando? E aí o tema é de extrema relevância. Estou falando de capacitismo. E olha uma redação com potencial de estar nas provas de 2024. Desafios do capacitismo na sociedade contemporânea. Aqui o meu, janeiro de 2024. Deixa o Márcio corrigir no último slide da aula, errado? Aí não, né? 2024, beleza, galera? No último slide, não. Então, desafios do capacitismo na sociedade contemporânea. Então, pense aí, para você desenvolver depois, eu já discuto sobre o tema, mas para você desenvolver depois, elabore uma redação abordando os desafios enfrentados por pessoas com deficiência devido ao capacitismo. Então, você precisa conhecer o conceito de capacitismo. Explore as origens e manifestações desse preconceito. Então, dê exemplos. Em quais situações nós observamos o capacitismo? Como ele impacta na vida cotidiana, nas oportunidades educacionais, profissionais e na percepção pública de uma forma geral? Proponha formas para desconstruir atitudes capacitistas e promover uma sociedade mais inclusiva. Um temaço para a redação, tá? Porque vamos agora fazer um raciocínio por partes. Sociedade contemporânea. A luta por igualdade, a luta por inclusão ganha cada vez mais relevância e cada vez mais espaço de discussão, concordam? Então, quando a gente fala em igualdade, quando a gente fala em inclusão, isso ganha mais projeção e mais debate. Beleza. Aí a gente vai então para o conceito de capacitismo. O que é o capacitismo? Ele é uma discriminação, ele é um preconceito contra pessoas com deficiência. Essas pessoas são qualificadas, são consideradas incapazes para desempenhar algumas atividades devido às suas características físicas. Essa é a ideia de capacitismo. Porque o que o capacitismo faz? Ele pega uma pessoa sem deficiência como referência. E aí atribui que a deficiência de uma pessoa é uma limitação
para desenvolver aquela atividade, que aquela pessoa é incapaz de desenvolver tal atividade. O capacitismo, ele está presente na nossa sociedade. Não tem como você negar, ele está presente. E aí, seria interessante, nessa proposta de redação, você aborda o conceito e começa a explorar essas manifestações. E quais são os impactos? Os impactos são muitos. As oportunidades educacionais, muitas vezes, são diferentes. As oportunidades no mercado de trabalho são diferentes. O índice de desemprego, percentual de desemprego para as pessoas com deficiência é maior do que o percentual de desemprego para pessoas sem deficiência. Então a gente já consegue vislumbrar com dados isso. E aí a gente pode partir para outras discussões. Será que nós, então, para romper, a gente tem que desconstruir essas atitudes capacitistas, né? Promover a sociedade mais inclusiva. Aí a gente começa a discutir o aumento de representatividade das pessoas com deficiência no cenário político. Qual a representatividade hoje? Ela é muito baixa. A gente precisa aí lutar por maior representatividade. A gente precisa de espaços com acessibilidade adequada. A educação, uma política educacional de sensibilização. Então são fatores aí que contribuem para a gente acabar, romper, eliminar essa ideia de capacitismo. É um tema, galera, com muito potencial de compor tanto prova objetiva quanto tema de redação em 2024. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, né? Para mim é sempre bom voltar aqui ao Top Atualidades. Desejo que em 2024 vocês conquistem aí muitas aprovações e no mês que vem estarei aqui de volta com vocês para abordar os principais fatos políticos, econômicos, sociais e culturais ocorridos durante o mês de fevereiro. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.